Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço para a gente mergulhar na teologia de forma simples e descomplicada. Hoje, com o apoio da Primeira Igreja Batista na Vila do Pinheiro e sob a direção do nosso querido pastor, Dr. Márcio Fernandes, vamos desvendar dois dos pilares mais fundamentais da nossa fé: a doutrina da Trindade e a doutrina de Cristo, a Cristologia. Prepare seu coração, sua Bíblia e vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Vamos começar com uma pergunta que muitos se fazem: o que é a Trindade? A Bíblia nos ensina que Deus é um, mas subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas um único Deus. A essência é a mesma, indivisível. Um momento bíblico que ilustra isso de forma linda é o batismo de Jesus. Lá em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba, e a voz do Pai ecoa dos céus. Três pessoas, um só evento, uma só glória. Outro exemplo claro é a grande comissão, em Mateus 2, 8 e 19, onde Jesus nos manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome no singular, e a bênção apostólica em 2 Coríntios 13, 13 também invoca as três pessoas. São três, mas em perfeita unidade. Mas será que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham de forma separada? De jeito nenhum. A obra de Deus é uma obra trinitária. Em João 17, versículo 5, Jesus fala da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, mostrando uma ação conjunta desde a eternidade. E na criação, João 1, versículos 1 a 4, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele. O Salmo 33, versículo 6, complementa, dizendo que, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. A palavra é Jesus, o Verbo, o sopro, o ruá, é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo agindo juntos, em perfeita harmonia, na criação do universo. É uma cooperação divina e inseparável. Eu sei que pode ser difícil para nossa mente finita compreender essa realidade infinita. Como pode três serem um? Pense no Sol, por exemplo. O Sol é uma única estrela, certo? Mas ele se manifesta em luz, calor e irradiação. Você não pode separar a luz do calor, nem o calor da irradiação. São três manifestações distintas que compartilham da mesma essência, que vem da mesma fonte, o Sol. Essa é uma analogia humana, limitada, claro, mas nos ajuda a vislumbrar um pouco desse mistério glorioso. A Trindade não é uma contradição, é uma revelação da complexidade e da glória do nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, digno de toda a nossa adoração. Agora, vamos mergulhar na pessoa central da nossa fé. Vamos falar de Cristologia. Quem é Jesus? A Bíblia é categórica ao afirmar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Duas naturezas em uma única pessoa, sem mistura, sem confusão. João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, declara que Jesus, o Verbo, é Deus e sempre existiu. Mas no versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João capítulo 4, vemos Jesus, cansado da viagem, pedindo água à mulher samaritana. Isso revela sua humanidade, a fadiga, a sede. Já em Mateus capítulo 8, durante a tempestade, Jesus está dormindo no barco. Isso é sua natureza humana. Mas quando ele se levanta e repreende o vento e o mar, e tudo se acalma, isso é sua natureza divina em ação. Em Marcos capítulo 6, o vemos andando sobre as águas, um ato que só Deus pode fazer. Ele é 100% Deus e 100% homem. O Deus, homem perfeito. Vamos explorar um pouco mais a humanidade de Jesus. É fundamental entender que ele foi um de nós em todos os sentidos, exceto no pecado. Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 2 narram seu nascimento. Ele nasceu de uma mulher. Maria, em Lucas 2 e 21,
Lemos que ele foi circuncidado, como todo menino judeu da época. Marcos 6,3 nos conta que ele tinha uma profissão. Era carpinteiro. Lucas 2,52 diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Ele não nasceu já com o corpo e a mente de um adulto. Ele passou por todas as fases do desenvolvimento humano. Em João 4, como já vimos, ele sentiu cansaço e sede. E em Lucas capítulo 4, ele enfrentou a tentação no deserto. Ele experimentou a plenitude da vida humana para poder ser o nosso perfeito Redentor. Agora, vamos focar em sua divindade. Jesus não era apenas um bom homem ou um grande profeta. Ele é Deus. Em Mateus capítulo 1, o anjo declara que ele é o Filho de Deus. Em João 1, versículos 1 a 4, vemos sua preexistência e seu papel na criação, ao lado do Pai. E um dos momentos mais impactantes está em Marcos capítulo 2. Quando perdoou os pecados do paralítico, os escribas se escandalizaram, pensando: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Exatamente. Ao perdoar pecados, Jesus estava exercendo uma autoridade que é exclusivamente divina, provando quem ele realmente era. A divindade de Jesus também é comprovada pelos atributos divinos que ele demonstrou. Pense na eternidade. Em João 8,58, Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse: eu era, mas eu sou, usando o mesmo nome que Deus usou para se revelar a Moisés, afirmando sua existência eterna. E a imortalidade? Em João 2 ele diz: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei, falando de seu próprio corpo, mostrando seu poder sobre a vida e a morte, e a onisciência, o saber de todas as coisas. Em João 4, ele revela toda a vida da mulher samaritana e a onipresença. Ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a onipotência. Já mencionamos ele acalmando a tempestade e andando sobre as águas. Todos esses são atributos exclusivos de Deus, manifestados na pessoa de Jesus Cristo. Além de ser Deus e homem, Jesus é o Messias prometido, o Cristo ungido. As profecias do Antigo Testamento apontavam para ele. Lucas, em sua genealogia, e Mateus mostram que Jesus veio da linhagem de Davi, cumprindo a promessa de que o Messias seria um descendente do rei Davi. Em Lucas capítulo 4, na sinagoga de Nazaré, Jesus lê uma passagem de Isaías que fala sobre o ungido do Senhor e declara: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ele estava afirmando ser o cumprimento daquela profecia messiânica. E a sua autoridade divina, como vimos em Marcos ao ensinar e perdoar pecados, era a própria autoridade do Messias Rei em ação. Ele não era apenas mais um mestre, ele era aquele que todos esperavam. Para finalizar, vamos falar dos 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Jesus é aquele que revela perfeitamente a vontade de Deus. Em João 8,38, ele diz: eu falo do que vi junto de meu Pai. Ele não é apenas um porta-voz, ele é a própria palavra de Deus encarnada, a revelação final e completa do Pai para nós, como sacerdote. Jesus é um mediador perfeito entre Deus e os homens. Um sacerdote oferece sacrifício pelo povo. Em Mateus 20:28, lemos que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não ofereceu um animal, ele se ofereceu a si mesmo na cruz, o sacrifício perfeito e definitivo pelos nossos pecados. E, finalmente, como rei, Jesus governa o povo de Deus. Em Mateus 2:8 e 18, ele afirma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o cabeça da igreja, como lemos em Efésios 5 e Colossenses 1. Ele reina soberano sobre sua igreja e sobre todo o universo, e um dia seu reino será plenamente estabelecido. Que maravilha é estudar a pessoa e a obra do nosso Senhor. Espero que este estudo tenha abençoado sua vida e fortalecido sua fé na Trindade Santa e em nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até a próxima!